E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Wesley Bezerra, professor do cursinho Ideia, e hoje a gente está aqui para tratar da nossa segunda aula de Matemática 1, que é justamente a parte 2 de razões, proporções e porcentagem. Vamos lá, gente. Na nossa aula passada a gente trabalhou, e tudo mais, e parou na parte de proporção ali, entender grandezas proporcionais. E hoje a gente vai entender justamente que existe, vamos assim dizer, dois tipos de proporção de grandeza, certo? A proporção direta e a proporção inversa. Bom, como a gente viu, duas grandezas são proporcionais entre si, certo? Quando a relação entre elas, seja de produto ou de divisão, dá um resultado constante. Como assim, Wesley? Vamos lá. Se eu tenho duas grandezas cuja divisão entre elas, certo, dá um valor constante, elas são ditas grandezas proporcionais. Só que se o produto entre elas também dá um resultado constante, elas também são ditas proporcionais. Show! E como é que eu vou diferenciar uma grandeza diretamente proporcional de outra com uma grandeza inversamente proporcional de outra? É justamente o seguinte caso. Se uma grandeza, certo, aumentou, por exemplo, tinha lá alguma grandeza A, certo? Ela triplicou, virou 3A, vamos supor. Se a grandeza B, certo, também triplicar, certo, multiplicou por 3 também, ou seja, aumentou na mesma proporção, certo? Tais grandezas são ditas diretamente proporcionais. Então, não esqueça, se uma grandeza aumenta e por consequência faz com que a outra grandeza que está relacionada a ela aumente na mesma proporção, essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Show! O que é que eu tenho que saber com relação a grandezas diretamente proporcionais, Wesley? A divisão entre elas, certo? Ou seja, a relação entre a razão, vamos assim dizer, entre a grandeza A e a grandeza B, vai dar constante. Lembre-se, eu disse que para ser grandezas proporcionais pode ser a divisão ou o produto. Só que no caso de grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre essas grandezas é que é constante. Por exemplo, se eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B, e a divisão entre essa grandeza A e a grandeza B dá sempre um valor constante, eu digo que A é diretamente proporcional a B. Certo? Se A aumenta 3 vezes, B aumenta 3 vezes. Então, vamos supor, A dividido por B dá igual a K. 3A dividido por 3B também dá igual a K. Certo? Agora, vamos supor que eu virei A dividido por 2, dividido por 2, né? O B dividiu por 2 também, então vai ficar A dividido por 2, tudo isso dividido por B dividido por 2, que também dá A sobre B, que é igual a K. Certo? Então, se a relação de divisão entre A e B dá constante, A é diretamente proporcional a B. Show? Beleza, galera? Então, exemplo para a gente entender melhor. Vamos supor que eu tenho uma loja com N funcionários, certo? E aí, obviamente, a folha de pagamento é P, certo? Se o número de funcionários dessa loja duplica, a folha de pagamentos irá duplicar. Certo? Vamos supor que todo mundo recebe o mesmo salário nessa loja, certo? Então, ó, se eu tenho um número de funcionários N e eu viro o número de funcionários 2N, certo? Minha folha de pagamento, que era P, vai virar 2P. O que é que eu percebo? Que existe uma relação diretamente proporcional entre a folha de pagamentos e o número de funcionários. Então, a divisão entre folha de pagamentos e número de funcionários tem que dar um resultado constante, igual a K. Galera, se eu pego o quanto eu pago e divido pelo número de funcionários, eu vou encontrar o quanto eu pago para cada um, certo? E, obviamente, isso é o que a gente chama de salário, né? Beleza, galera? Então, ó, a partir do momento que eu tenho duas grandezas e a divisão entre elas dá um resultado constante, certo? Isso eu vou chamar de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, a constante de proporcionalidade é o salário. Bom, grandezas inversamente proporcionais. Gente, é o que acontece, vamos assim dizer, em complemento a grandezas diretamente proporcionais. Certo? Se uma grandeza aumenta e a outra que está relacionada a ela, a outra que eu estou comparando, diminui na mesma proporção,
ou vice-versa, se uma diminuir e a outra aumentar na mesma proporção, isso é o que eu vou chamar de grandezas inversamente proporcionais. Wesley, o que é que eu tenho que saber em relação a grandezas inversamente proporcionais? Que agora, em vez da divisão entre elas ser constante, agora é o produto entre elas que é constante. Então, em grandezas inversamente proporcionais, uma grandeza vezes a outra grandeza vai dar sempre um resultado constante. Como é que a gente explica isso matematicamente? Vamos supor que tem uma grandeza A e ela multiplicou por 4, certo? E a grandeza B, por consequência, dividiu por 4, que elas são inversamente proporcionais. A vezes B está dando igual a K. Show! 4A multiplicando agora B dividido por 4, né? Vai dar o quê? Em cima vai dar 4AB. E embaixo, 4. 4AB dividido por 4. A vezes B, que é igual a K. Certo, galera? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que independente do quanto A varie, o B vai variar ao contrário. Certo? Então, a multiplicação entre elas vai sempre dar o mesmo resultado. Ou seja, A é proporcional ao inverso de B. Certo? Por isso, inversamente proporcional. Em vez de, na minha, diretamente proporcional, A ser igual a K vezes B, certo? Porque A dividido por B é igual a K. Em vez de ser A igual a K vezes B, na inversamente proporcional, eu vou ter A igual a K vezes 1 sobre B. Por isso, inverso. Certo, galera? Então, o produto entre elas aqui é constante. Wesley, tu tem um exemplo disso? Vamos lá. Vamos supor que eu estou viajando aqui, carro, pá, quero percorrer uma certa distância, beleza? E aí eu estou indo com uma velocidade aqui de, vamos supor, 60 km por hora, certo? E aí eu tenho o meu trajeto e eu levo um certo tempo para percorrer esse trajeto. Show! Se eu duplicar a minha velocidade, com certeza o tempo que eu levo para chegar, supondo mesmas condições, vai cair pela metade, que eu estou 2 vezes mais rápido. Então, eu chegar 2 vezes mais rápido. Então, o tempo cai pela metade. Certo, Wesley? Então, tu está me dizendo que se tu duplicar a velocidade, o tempo cai pela metade. Isso aí é uma característica de grandeza inversamente proporcional. Exatamente. Então, vamos lá. Velocidade é proporcional, né? Tá aqui a minha constantezinha, a 1 sobre t. Show! Velocidade vezes tempo é igual a minha constante. Gente, velocidade vezes tempo me dá justamente a minha distância. Então, vamos parar aqui para pensar. Se eu tenho uma velocidade de 60 km por hora e eu faço o meu trajeto em 1 hora, quer dizer que a minha distância é de 60 km, certo? Ora, se eu faço 120 km por hora, obviamente o meu tempo agora vai ser meia hora. Certo? Então, 120 km por hora vezes meia hora dá 60 km. O que é que eu percebo? A distância não mudou. Obviamente, é o mesmo trajeto. Certo, galera? Então, o que é que eu percebo? Produto, velocidade e tempo está dando constante, que é igual à distância. Então, grandezas inversamente proporcionais, onde nesse caso específico a minha constante de proporcionalidade, o meu termo de proporcionalidade, é a distância do trajeto. Wesley, normalmente eu uso isso como artifício para o quê? Aí, ó, tem a famosa regra de 3 simples. O que é uma regra de 3 simples? Recebe esse nome porque basicamente eu tenho 3 informações e eu quero descobrir uma quarta. Então é a regra das 3 informações que eu tenho para descobrir uma quarta. Como é que eu faço isso? Bom, a gente separa em classes, né? Certo? Vamos supor tempo e velocidade, por exemplo. Beleza? A gente agrupa em coluna as características, as classes, certo? E em linhas, os dados que a gente tem. A gente identifica se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais e depois monta a expressão de proporção, né? Que é vamos dizer, a comparação entre duas razões proporcionais. Exemplo, vamos lá. Regra de 3, simples. Com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Vamos lá, passo 1, montar a tabela. Quais são as grandezas que eu estou analisando? Energia e área. Então, eu vou botar aqui área e energia.
Quais são os dados que a questão me deu? Para 1,2 metros quadrados de área, eu tenho 400 watts por hora. Então, 400 watts-hora de energia. Para 1,5 metros quadrados, eu vou ter quanto? Aí eu não sei, o que eu chamo de x. Por isso, regra de 3, que eu tenho 3 informações para descobrir uma quarta. Segundo passo, é direto ou inversamente proporcional, Wesley? Vamos pensar, galera. Seguinte, a minha área de 1,2 para 1,5 aumentou ou diminuiu? Com certeza, minha área aumentou, certo? Então, vou botar um setinho para cima para me subentender, né? Para eu ficar ciente que eu estou dizendo que aquilo está aumentando. Show, Wesley. Tu está dizendo que a área aumentou. Mas se a área aumentou, eu vou receber mais energia, porque eu tenho minha placa zona lá de energia solar está maior, né? Então eu vou receber mais energia. Concordo. Então, se a área aumentou e a energia aumentou, então setinha para cima também na energia. Show de bola, Wesley. O que é que eu faço agora? Gente, percebi que elas são diretamente proporcionais. Porque uma aumentou, a outra aumentou. Vou montar a minha proporção. Setinha para cima, setinha para cima. Como é que eu monto essa proporção? Eu deixo a razão da minha incógnita de um lado e a outra razão do outro lado. Como é que eu faço para não me confundir? Eu sempre sigo, na hora de montar a minha razão, o sentido da seta. Então aqui, ó, 1,5 está para 1,2, assim como x está para 400. Faz a relação fundamental da proporção, né? Propriedadezinha lá, meios pelos extremos. 1,5 vezes 400 igual a x vezes 1,2, me dando que x é igual a 500. Show de bola! Só que eu não tenho só regra de 3 simples, galera. Eu tenho regra de 3 composto, que é quando eu estou fazendo a análise de mais de duas grandezas. Para isso, eu vou usar o mesmo método, só que no final, eu vou ter, vamos assim dizer, mais de uma razão de proporção. Eu vou continuar deixando a razão da incógnita isolada de um lado, e do outro lado, em vez de eu ter só uma razão de proporção, eu vou ter o produto das diversas razões. Como assim, Wesley? Vamos por exemplo, para ficar bem claro. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões eu preciso para descarregar 125 metros cúbicos? E aí, ó, passo 1, vamos montar a tabela. Quais são as minhas grandezas? O tempo para descarregar, o número de caminhões que eu preciso, certo? E o quanto de areia eu vou descarregar. Então, horas, caminhão, volume. Beleza? Tempo, número de caminhões e o quanto de areia. Certo? Montei aqui 8 horas, 20 caminhões, 160. 5 horas, não sei o número de caminhões, 125. Show! Segundo passo, saber se é direto ou inversamente proporcional. Gente, a regrazinha aqui agora é que o que, ó? Eu só posso analisar duas grandezas de cada vez, certo? Do mesmo jeito que eu faço na regra de 3 simples, que eu analiso duas grandezas, aqui eu vou separar em várias regras de 3 simples. Então, primeiro, eu vou analisar só caminhão e hora, certo? Então, eu esqueço o volume. Estou nem aí pro volume, não quero saber de volume agora. Vamos supor que é a mesma quantidade, certo? Então, ó, quer que eu olhar para o número de horas? Gente, o número de horas de trabalho diminuiu, certo? Então, pense comigo, se eu quero fazer o trabalho mais rápido, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Vamos supor a mesma quantidade de areia. Vamos supor que eu tivesse 1 tonelada de areia para descarregar em 8 horas, eu preciso de 20 caminhões. Estou supondo aí, certo? Para eu descarregar mesmo 1 tonelada em 5 horas, ou seja, mais rápido, eu preciso de mais ou de menos caminhão? E aí, com certeza, preciso de mais. Ora, se o tempo diminuiu e o número de caminhões aumentou, com certeza, hora e caminhão são grandezas do que? Inversamente proporcionais. Show! Vou analisar agora caminhão e volume. Gente, olhando para o volume, certo? O volume... certo, vamos lá. Se eu tenho mais caminhões, certo? Agora só estou fazendo em relação ao item anterior. Se eu tenho mais caminhões, vamos supor que eu tenho o mesmo tempo. Vamos supor que eu tenho 10 horas para trabalhar. Gente, se eu tenho 10 horas e 20 caminhões, vamos supor que eles descarregam 2 toneladas. Certo, show de bola. Se eu tiver as mesmas 10 horas e eu quiser descarregar menos tonelada, eu vou precisar de mais ou de menos caminhão? Obviamente, menos.
certo? Então, quanto menor a quantidade de areia que eu quero descarregar, menor a quantidade de caminhão. E, ao mesmo tempo que, se eu aumentar a quantidade de caminhões, quer dizer que eu tenho uma maior chance de descarregar areia. Como assim, Wesley? Vamos supor que eu tenho 10 caminhões. Eles descarregam 2 toneladas. Se eu tiver 30 caminhões, eles vão descarregar 30 toneladas. Então, se eu aumentar o número de caminhões, eu aumento o volume descarregado. Então, caminhão e volume são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Vamos lá. Caminhão e tempo. Se eu quero fazer em menos tempo, eu preciso de mais caminhões, inversamente proporcionais. Se eu tenho mais caminhões, eu tenho mais volume descarregado. Então, caminhão e volume de areia diretamente proporcionais. Vamos montar a nossa proporção. O que é que eu disse? Isola a razão da incógnita de um lado. Então, vamos lá. Ó. Segue a setinha, como eu disse, x está para 20. E do outro lado, faz o produto das razões. Que razão é essa aqui? Ó? Segue o sentido da seta, 8 está para 5. E que razão é essa aqui? 125 está para 160. Então, ó, x está para 20, assim como 8 está para 5, vezes 125 está para 160. E aí agora, multiplicação de fraçãozinha, né, galera? 8 vezes 125 dá 1000, 5 vezes 160 dá 800. Aqui, ó, igualdade de frações, propriedade fundamental da proporção, meio pelos extremos. 800 vezes x igual a 20 vezes 1000, certo? Então, x vai dar igual a 25. Então, não esqueçam, regra de 3 simples. Primeiro passo, montar a tabela, certo? Então, vamos lá, analisar aqui. Primeiro passo da regra de 3 simples, monto a minha tabela com as grandezas. Segundo passo, identifique se é direta ou inversamente proporcional. Terceiro passo, monto a minha proporção. Beleza? Na regra de 3 composta, faz exatamente a mesma coisa, analisando de duas em duas grandezas. E no último passo, na hora de montar a proporção, deixa a razão da incógnita isolada e do outro lado faz o produto das razões, como a gente viu aqui. Beleza, galera? Então é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham ótimos estudos. Se possível, deixem o gostei no nosso vídeo, compartilhem, certo? Para que a gente possa trabalhar cada vez mais por vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. É isso aí. Valeu!